Sou o Luan Matheus, está começando agora o... Sou o Luan Matheus e este é o Papo Reto. Não envolver as pessoas certas desde o início das discussões sobre um problema e suas possíveis soluções é o que muitas das vezes causa retrabalho, desgaste e frustração nos projetos. E esse episódio nasce de uma conversa muito interessante que tive com uma aluna durante uma aula. Ela comentou que estava vivendo exatamente isso em uma iniciativa dentro da empresa onde ela trabalha. Eles já estavam praticamente na etapa de desenvolvimento da solução, o famoso diamante de desenvolvimento dentro do triplo diamante, quando o time de engenharia técnica começou a levantar vários pontos dizendo que determinadas coisas não seriam possíveis de implementar com a tecnologia que a empresa estava utilizando. E aí começou aquele cenário clássico, né? Retrabalho, frustração, revisão de escopo e aquela sensação de por que isso não foi discutido antes? E a verdade é que isso acontece o tempo inteiro. Muitas empresas ainda funcionam como se o produto fosse uma corrida de revezamento. Uma área faz, depois joga para outra, depois joga para outra e assim vai. Mas construir produtos é muito mais eficiente quando funciona como colaboração contínua desde o começo. Envolver pessoas tarde demais geralmente custa mais caro do que envolver cedo demais. Mas antes da gente continuar, deixa aí o seu like na plataforma que você está me ouvindo, ativa as notificações para não perder os próximos episódios e compartilha esse papo reto com alguém que trabalha com produto, design ou tecnologia. E se quiser apoiar a gente de forma monetária, é só usar a chave que é pix@papodeux.com.br. Uma coisa que aprendi ao longo da carreira é que muitos problemas de produto não nascem no desenvolvimento. Eles nascem muito antes, ainda na forma como as discussões acontecem. Muitas vezes uma área começa a pensar em uma solução isoladamente sem envolver outras pessoas importantes desde o começo. E aí cria-se aquela hipótese, de solução que até parece incrível no papel, mas que depois esbarra em limitações técnicas, restrições de negócio, problemas operacionais ou até inviabilidade financeira. Vamos imaginar o seguinte cenário. Um e-commerce percebe que a taxa de abandono de carrinho está muito alta. O time então começa a pensar em formas de reduzir esse abandono. E aí talvez possam surgir ideias como, vamos criar uma experiência super personalizada aqui em tempo real, adicionar recomendações inteligentes usando o IA, criar um fluxo de recuperação extremamente sofisticado, vamos implementar aqui animações e interações mais avançadas, por exemplo. Tudo isso pode parecer excelente em um workshop inicial, mas se o time técnico não participa desde o início, talvez ninguém perceba algumas coisas como a arquitetura atual pode não suportar essas ideias, o custo de implementação pode ser muito alto, o tempo para fazer isso talvez inviabiliza essa solução ou que possa existir soluções mais simples para esse tipo de problema. Em tecnologia, muita coisa é possível, mas nem tudo faz sentido construir naquele momento. Quando a gente fala de frameworks como o triplo diamante, existe uma lógica muito importante por trás. Abrir o problema antes de fechar a solução. Isso só funciona bem quando as áreas certas participam desde o primeiro momento de descoberta e imersão. No início de uma iniciativa, ainda no briefing ou no começo da exploração do problema, é importante colocar na mesa pessoas que consigam trazer perspectivas diferentes. Por exemplo, você vai colocar ali a área de design, produto, engenharia, dados, operação, suporte e às vezes, dependendo do contexto, até envolver jurídico e financeiro. Porque cada área vai enxergar os seus riscos, oportunidades e limitações que as outras talvez não consigam enxergar. Então, engenharia, por exemplo, pode identificar uma limitação técnica logo no começo e evitar semanas de trabalho em cima de algo inviável. O negócio pode alertar sobre um impacto financeiro, o suporte pode trazer dores reais dos clientes, e isso enriquece muito a construção de uma solução. O problema é que muitas empresas ainda tratam colaboração como algo opcional, quando na verdade deveria ser parte estrutural do processo. Quantos trabalhos poderiam ser evitados se as pessoas certas fossem envolvidas desde o começo? Quando as pessoas não participam desde o início, o impacto não aparece só no projeto, aparece também na relação entre os times, porque começa aquela sensação de, poxa, ninguém perguntou nossa opinião aqui da nossa área e tal. Isso foi decidido sem contexto.
Nossa, agora sobrou pra gente ter que resolver isso aqui. Isso vai gerando aquele desgaste, sabe? Gera resistência, desalinhamento emocional entre as áreas e o projeto deixa de parecer algo construído em conjunto e começa a parecer algo empurrado de um time pro outro. Além disso, o retrabalho tem um custo enorme, né? A gente perde tempo, o dinheiro vai pro ralo, a energia emocional do time, atraso nas entregas e aí perde toda a confiança no processo e nas relações entre as pessoas, né? E muitas vezes isso acontece não por incompetência, mas simplesmente por falta de contexto compartilhado. Times desalinhados não constroem soluções, constroem retrabalho. Agora é importante falar uma coisa: envolver o time não significa colocar 50 pessoas em todas as reuniões o tempo inteiro. Nossa, isso é muito chato, sabe? E às vezes não sai nada. Acaba que vira uma bagunça, né? E colaboração não é bagunça. O importante é que exista contexto compartilhado. Às vezes basta uma pessoa representando determinada área que já é o suficiente. Às vezes a participação pode acontecer de forma assíncrona. Às vezes a pessoa não precisa decidir, mas precisa estar informada. O que não pode acontecer é as decisões importantes surgirem do nada, áreas serem impactadas sem contexto e pessoas descobrirem mudanças só no final do projeto. Comunicação também é parte da construção do produto quando as pessoas entendem o problema, o motivo das decisões, os próximos passos e os riscos envolvidos. Elas conseguem colaborar de forma muito mais efetiva. Uma das maiores ilusões do mercado é acreditar que soluções brilhantes nascem de uma única pessoa genial. Na prática, os melhores produtos geralmente nascem de inteligência coletiva. Pessoas diferentes olhando para o mesmo problema sobre perspectivas diferentes. E isso exige humildade, porque colaborar de verdade significa aceitar que você não vê tudo, sua área não sabe tudo e que as boas ideias podem surgir de qualquer lugar. Quando times trabalham juntos desde o começo, o produto tende a ficar muito mais viável, sustentável, realista, eficiente e muitas vezes até mais simples do que a ideia inicial de que começou alguma coisa ali para resolver. Envolver pessoas certas desde o começo não é uma burocracia, é inteligência estratégica. Porque quanto antes diferentes perspectivas entram na conversa, menores são as chances de retrabalho lá na frente daquela solução, daquele projeto que você está fazendo. Talvez um dos maiores erros em projetos seja tentar construir soluções sem construir contexto coletivo antes. Decisões melhores acontecem quando o problema pertence ao time inteiro e não apenas a uma área isolada, ou duas, né? O certo é envolver todas as pessoas e áreas necessárias. E eu te deixo uma pergunta aí para você ficar refletindo. As pessoas do seu projeto estão realmente construindo juntas ou apenas recebendo decisões prontas? Valeu e até o próximo Papo Reto.